Coelhinho da Páscoa, né? É Páscoa, né? Feliz Páscoa! Coelhinho da Isso! Páscoa. E é a música? Calma aí, vamos trocar. Aê, agora sim, Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora. Amém, galerinha da Rede Kid. Olá, E aí, Leleco. Ih, quase que eu me enganei na aula, né? tio Marcelo, Oi. fiquei assustado, hein? Falei do personagem errado. Pois É é. de tantas pessoas fazerem propaganda, né, sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o ovo da Páscoa, que eu acabei me confundindo, Leleco. Pois é, não entendi, foi nada, tio Marcelo. Então agora você vai entender. Esse é o motivo da nossa aula de hoje. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o símbolo da Páscoa é o coelhinho. Que isso? E é o bombom aqui, o ovo da Páscoa. Mas na verdade, apesar do coelhinho ser tão bonitinho, tão fofinho, ele não simboliza a nossa Páscoa. Então eu vou guardar aqui o nosso coelhinho. O Tá bom? coelhinho é um bichinho tão bonitinho, né? Tão bonitinho, tão fofinho, mas Tão fofinho. não foi ele que morreu na cruz. Não foi o símbolo dele que foi usado para nós que somos cristãos para a Páscoa. Ah, E os chocolates também as pessoas usam muito, né? Apesar de ser muito Tio gostoso. Marcelo, esse Oi. bombonzão aí, hein? Vou deixar ele aqui pra tu então, Leleco. Poxa, valeu, hein, tio Marcelo. Mas aí você vai desconcentrar. Vou deixar guardado aqui, depois da aula você pega, tá bom? Então tá, não esquece não, hein? Pode deixar, tá guardado aqui. E na aula de hoje, nós vamos estar falando por que surgiu a história do coelho, né? Tem muitas pessoas que falam sobre muitas coisas a respeito do coelho, como que aconteceu. E eu busquei aqui entender uma história que veio lá da Alemanha, dos descendentes alemães aqui para o Nossa! Brasil, para o sul do Brasil, sim. Essa veio de longe, hein? Veio de longe, diretamente da Alemanha para nós aqui. Que ela conta a história de uma senhora, né, que era pobre. O ovo já sempre foi usado para presentear, né, pessoas. E como ela era uma senhora pobre e não podia ter esses ovos, né, mais caros, ela fez o quê? Cozinhou o ovo de galinha e pintou os ovos. Ué, é Isso. chocolate? Exatamente, mas não era chocolate ainda, né? O chocolate a gente vai chegar daqui a pouco. Ah, Com isso, Leleco, ela pegou numa brincadeira, ela pegou os ovos, escondeu esses ovos num local e as crianças foram procurar. E quando as crianças perceberam, perto dos ovos tinha um coelho que passou correndo. E aí eles disseram, né, segundo a lenda lá, que foi o coelho que havia escondido os ovos. As crianças acreditaram e saíram espalhando para toda a cidade da Alemanha. E essa história foi passando de geração em geração. E descendentes alemães chegaram aqui no Brasil com esse fato. Depois, com a ideia de comercializar, como ovo de galinha, né, apesar de ser gostoso e ter suas proteínas, não era tão comercial assim, então eles inventaram o ovo de chocolate, né, unindo ali a ideia deles ao comércio, para tirar um din-din. Então foi daí que surgiu a ideia do coelho com o chocolate para nós aqui brasileiros. Aí, se você jogar na internet e você que está em casa, você vai ter várias ideias, mas nenhuma dessas ideias, na verdade, liga ao real significado. Ali a gente tem a imagem também, né, do Pernalonga com a sua namorada. Segundo eles também, um dos motivos a usar o coelho porque ele tinha muitos filhotes, né, e filhotes têm vida, e eles queriam unir isso a Jesus, coisa também que não tinha sentido nenhum. Verdade? nada a ver. Aqui foi a história que eu estava contando para vocês, referente à brincadeira, né? Como que chegou aqui no Brasil através da brincadeira alemã, que a senhora, né, mãe, escondeu os ovos e a partir dessa brincadeira veio essa lenda, essa história do coelho ligado ao ovo. Mas, como nós sabemos, apesar do chocolate ser algo muito gostoso, que eu gosto muito, Eu também, tipo, não acho nenhum pecado a gente gostar do coelhinho, né? Que é um bichinho muito fofinho. Com certeza. Ou o chocolate também, que é delicioso. Adoro chocolate. A tia Fabiana também adora chocolate. Aliás, tia Fabiana,
Beijo. Beijo, tia Fabiana. Esperamos você aqui na próxima. A Lilica também. Espero vocês aqui na próxima. Isso aí. Na nossa próxima live. Marcelo, Fala, elas têm que Lilica. fazer um chocolate pra gente. Verdade, já que elas estão folgando, Elas estão né? devendo a gente. Verdade, pode trazer um chocolate que vai ser muito bem-vindo, né, Lilica? Com certeza. Mas, para vocês, eu quero apresentar o verdadeiro motivo, o verdadeiro símbolo da Páscoa, que é a ovelhinha. A ovelha simboliza, assim, a Páscoa, né? O cordeiro que representa, né, a Páscoa. Esse é o nosso animal, nosso símbolo aqui da Páscoa. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi sacrificado, nós vamos aprender agora. Foi o meu Jesus, a gente Bom, acabou de cantar. exatamente, já dei a dica. E aí, Lelequinho, galerinha que tá em casa, eu coloquei ali uma imagem, não sei se vocês lembram dessa imagem, o que ela representa, mas tudo começou daí. A primeira Páscoa começou há muito tempo atrás, lá no Egito. E diante disso aí, o que vocês lembram? Das 10 pragas, exatamente. O povo do Egito ele estava cativo, né, ao faraó, o povo judeu estava preso ao Egito. E aí Deus ele enviou Moisés para que libertasse o povo. E o faraó não queria de maneira nenhuma libertar o povo de Israel. E aí foram dados diversos, 10 avisos a faraó. O primeiro dele, transformando água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestilências, as úlceras, o granizo, o gafanhoto, a escuridão. Nós podemos ver ali que só tem 9 avisos de Deus para o povo. Ficou faltando um. E esse um que é a morte dos primogênitos. Começou tudo aí. E diante dessa morte do primogênito, eles receberam uma ordem de sacrificar um cordeiro e passar esse sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso aí. E com o cordeiro que havia sido sacrificado para que pudesse proteger os primogênitos. Quando o anjo da morte viesse, ele olhasse ali a marca do sangue, eles não seriam alcançados pelo anjo da morte. E diante disso, eles sacrificaram o cordeiro, passaram o seu sangue, eles ficaram em suas próprias casas, protegidos, se alimentaram também desse cordeiro assado. E a partir daí o povo do Egito, o povo de Deus, os judeus foram libertos. Sim. Amém? Então essa foi a primeira Páscoa que aconteceu muito tempo atrás. E a partir daí várias comemorações foram feitas, lembrando essa festividade lá em Israel. Todo ano eles comemoravam lá a Páscoa. E aí o povo de Israel foi liberto. Para os dias atuais, nós temos que lembrar, galera, que, como está escrito ali, a Bíblia diz que todos nós pecamos e somos escravos do pecado. Apesar do povo de Israel lá na primeira Páscoa ter sido liberto do cativeiro lá do Egito, de Faraó, o homem pecou. Lembra do coraçãozinho que o tio Marcelo sempre fala? O homem pecou. E com isso, ele se afastou de Deus, seu coração ficou triste. Dessa forma que ele se distanciou de Deus, porque Deus ele fez tudo maravilhoso para ele e mesmo assim eles desobedeceram a ordem de Deus. Mas isso não era interessante para que Deus se mantivesse longe dos homens. Ele queria uma proximidade, ele gostava de se relacionar com o homem. Com isso, lá em João 1:29 ele fala: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro, o sangue dele foi passado nos umbrais, protegendo todas os primogênitos naquele tempo, Deus também, de uma forma suprema, enviou o seu único filho, o seu filho amado, Jesus, para que morresse por nossos pecados, da mesma forma como o Cordeiro. Ele sofreu, ele se sacrificou por nós para que nós fôssemos novamente reconciliados a Deus. E o melhor disso, Leleco, que não terminou assim. Jesus,
ao terceiro dia, após ele ter sido crucificado, foram até o túmulo. E sabe o que aconteceu, Leleco? O que, tio Marcelo? Eles não encontraram, eles viram que o túmulo estava entreaberto e o corpo de Jesus já não estava lá, pois Jesus havia ressuscitado, assim como a profecia já havia falado. Jesus não habitava mais entre os mortos, ele ressuscitou. Amém. Amém. E através desse ato de amor de Deus para nós, conosco, oferecendo o seu único filho para morrer por nós, ressuscitando, tomando a chave da morte, do inferno, da mão do inimigo, ele nos tornou livres de todo pecado. Assim como fala aqui, ó, Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo aqui aos Romanos, ele já considera nós como não mais escravos, mas sim obedientes, pessoas que conheceram a verdade sobre a palavra de Deus, se convenceram dela e hoje acreditam fielmente que são livres do pecado. Esse peso que está ali, ó, segurando esse menino já não existe mais, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, Lelequinho, galerinha que está em casa. Glória a Deus. Amém. E lá em Romanos 8 ainda fala assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós que aceitamos Jesus, entendemos o seu sacrifício na cruz, através do teu sangue nós fomos limpos, sarados, curados e libertos de todo o peso do mal, todo o peso do pecado em nossas vidas. Marcelo, Olha, Alequim. o sangue de Jesus nos faz livres, né? Exatamente. E hoje nós somos livres, nós não somos mais escravos desse pecado. E foi dessa forma, em forma de cordeiro, que Jesus veio para, na época da Páscoa, nesse mesmo momento, ele passar por tudo isso e nos livrar definitivamente de todo o peso do pecado e nos reconciliar com Deus. Que ato de amor maravilhoso, não é verdade, Leleco? Coisa mais linda, né, tio Mais Marcelo? linda, que amor é Tudo esse? que Jesus fez por nós Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. é nossa É nossa herança. Amém. E esse, galerinha, é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, né, ela teve início há muito tempo atrás. Foi representada ali pela libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Mais tarde, hoje, nós comemoramos essa Páscoa de forma que somos libertos de todo o pecado. Diante de tudo isso, Leleco, galerinha que está em casa, vamos agora ver se nós prestamos realmente atenção na aula de hoje. Vamos nos avaliar aqui algumas figuras que o tio vai estar passando. O que representa para vocês essa imagem do coelho e do cordeiro? Quem representa, na verdade, a verdadeira Páscoa? Será que a galerinha de casa sabe, Leleco? Será, tio Marcelo? Será? Eu Se sei. você sabe, coloca aí nos nossos comentários para ver aí, se você galera. vai acertar. Vamos ver quem vai ser o primeiro a postar aí quem é o verdadeiro símbolo da Páscoa. E aí, Leleco? Posso falar? Pode? É o Olha, hein? cordeiro. Muito bem! O cordeiro! Não confunda Cordeiro com coelho! Muito É bom! cordeiro. Show, Leleco! Muito bem lembrado! Outra imagem aqui que eu vou estar passando, representando aqui também um momento referente à nossa aula de hoje. O que representa aí a família? Tem ali um senhor passando alguma coisa na porta, eles ali reunidos dentro da sua própria casa. E aí, Leleco? Eu sei, hein? Posso dar uma dica? Pode? O pessoal botar aí no comentário, hein? Quero ver, galera. Ó, tem a ver com as 10 pragas do Egito. Tem a ver com as 10 pragas do Egito. Coloca Ela aí no foi comentário, galera. a última praga. A última praga. Isso. Que foi? Que foi? Foi. Foi a morte dos Dos primogênitos. primogênitos. Onde eles tiveram que fazer o quê? Onde eles tiveram que passar o sangue do cordeiro nos umbrais, para que o anjo da morte visse que naquela casa tinha o povo do Senhor e não entrasse. Exatamente. Protegendo os primogênitos do povo de Israel, É dos isso aí. judeus, não é verdade? Isso aí. Vamos ver.
E esse símbolo aí da cruz igual um coração vermelho, ué, o que tem a ver isso aí? A cruz com coração, a cruz significa o quê? A cruz significa a morte de Jesus? O sacrifício. Sacrifício, né? Isso, e o coração? Coração, amor. Exatamente, lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Pra quê? Para que morresse por todos nós, né, pelos nossos pecados. Então foi um ato de amor. Né? A cruz, apesar de representar o sacrifício, também naquele momento, juntamente com o amor de Deus, ela nos deu libertação. Amém. Amém? Amém. Muito bom, Leleco. Então é isso, galerinha. Na aula de hoje nós falamos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Aprendemos que na primeira Páscoa aconteceu a libertação do povo do Egito. O povo que estava preso lá foi liberto através do sangue do Cordeiro. Amém? Morte dos primogênitos naquele momento. Aprendemos também que o verdadeiro sentido da Páscoa de hoje é o amor incondicional de Deus sobre nossas vidas, que através da morte de Jesus, um homem que sofreu dores para nos libertar, para nos dar vida, para nos dar, né, o amor através do seu sacrifício. Amém, Leleco? Amém. Amém. Você que está em casa, que entendeu essa aula, que quer fazer parte desse povo super feliz, super alegre, que você talvez esteja triste, com seu coração pesado, ou até mesmo um buraquinho, algo faltando para completar. É nesse momento dessa aula que nós viemos de apresentar esse alívio, esse Jesus, alguém que te ama de verdade, Amém. que se sacrificou por você, que se entregou por você, que está nos ouvindo nesse momento agora através dessa live. Amém. Que você sentiu no seu coração, coloque sua mãozinha no seu coração nesse momento e oremos, né, Leleco? Oremos. Amém. Amém, tio Marcelo. Abaixamos nossas cabeças e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa aula, Pai. Por esse dia, Pai, que representa a Tua morte, a Tua ressurreição, ó Pai. O Seu sacrifício naquela cruz que veio nos libertar, nos dar esperança, nos trazer leveza para nossas vidas, nos trazer certeza que contigo nós somos mais que vencedores. E é isso que nós queremos, que as outras pessoas sejam alcançadas através desse amor incondicional por nossas vidas, que elas também venham entender e queiram compartilhar dessa grande família que o Senhor tem feito aqui nessa terra, nesse lugar. Muito obrigado por tudo, uma semana abençoada a todos que estejam nos ouvindo nessa aula. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém. Galerinha, uma semana abençoada. Não esqueça de curtir, compartilhar e assinar lá, acionar o sininho. Toca o sininho aí. Toque o sininho para não perder nenhuma das faz atividades. De novo o sininho aí. Muito bom seu sininho, tio Marcelo. Muito bom. Ó, cuidado, hein, galera. Então, galera, essa alegria que a gente quer externar, que venha alcançar vocês aí na sua casa nesse momento. Amém? Uma semana abençoada aí. Tchau, tchau, Beijo, galerinha. Beijo. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.